transforma a sua vida. Quantos creem em nome de Jesus, amém? Nós estamos numa nova campanha no mês de novembro, chamados para o reino, e eu quero convidar você toda terça-feira estar aqui conosco. Nós teremos algumas palavras direcionadas, onde com certeza isso vai agregar muito. Estamos numa reta final aí, né, para o nosso final do ano. Então, com certeza, quantos têm sonhos ainda para se cumprir em nome de Jesus? Quantos ainda têm alvos, objetivos? Senhor, eu quero que o Senhor faça, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai abrir uma porta e Ele vai fazer na tua vida, amém? Nós cremos, eu creio que Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, amém? Então, o tema da palavra de hoje é sucesso e felicidade. É interessante, né, porque nós estamos num mundo que ele fala muito sobre isso, né? Nas redes sociais, enfim, palestras, livros, tantas coisas falam sobre sucesso e felicidade. E à luz da palavra de Deus, talvez o sucesso e a felicidade não é que seja diferente, é muito mais profundo do que aquilo que o mundo tenta nos ensinar, do que aquilo que o mundo tenta nos mostrar. E se eu pudesse ainda destrinchar um pouco mais, eu acho que eu vou falar mais sobre, no aspecto do tema da palavra, o que eu quero dizer mais é sobre sucesso, felicidade, ou melhor, sucesso, propósito, felicidade, ser feliz e domínio. Pastor, como assim? É para você anotar isso daí, amém? Sucesso, propósito, felicidade, ser feliz e domínio. Anota isso daí porque você não esquece mais a palavra de hoje, amém? Então, quando nós falamos sobre alcançar êxito, ter sucesso, quando nós olhamos para as circunstâncias do mundo, ter sucesso é ter dinheiro, é assim, né? Circunstâncias do mundo, não importa quem você é, o que você faz, ter sucesso muitas vezes aos olhos do mundo, aos olhos seculares, ter sucesso é ter dinheiro. E eu vou falar também de algumas pesquisas para você, ou melhor, né? Alguns resultados de pesquisas sobre esses assuntos. Mas o que nós precisamos entender é que nós não alcançamos, ou melhor, nós não vivemos sucesso sem viver o nosso propósito. E aí, o que eu preciso entender é que o propósito ele vem de Deus para mim. Pastor, mas o que é o propósito? Teve um culto de terça-feira, talvez há 3 semanas atrás, ou 4, eu preguei inteiro sobre o propósito. Então não vou repetir aqui, mas propósito é você viver o que Deus escreveu, ou melhor, o que Deus te chamou, o que Deus te criou para viver. Isso é o propósito, o que Deus te chamou para você viver. E aí, óbvio, tem o propósito macro e tem o propósito micro. Também já preguei sobre isso, não vou repetir. Mas o macro é aquilo que Deus tem para toda a humanidade. Deus tem amor, Deus tem perdão, Deus tem graça, Deus tem alegria, é para todos. Mas o micro é o que Ele tem específico para você. É o que tem específico. É muito mais do que você, o que eu vou construir, não, é o que eu serei daquilo que Deus espera de mim. Eu vou ser um levita, olhando para um ministério, vamos falar do ministério aqui, breve. Eu vou ser um levita, eu vou ser um líder, eu vou ser um voluntário, eu vou ser alguém que ajuda nas ações sociais. Deus tem um projeto para você. E quando você encontrar esse projeto, você vai começar a se identificar. Na sua profissão, você vai ser um juiz, alguém que vai se formar em direito, você vai ser um advogado, você vai ser um médico, você vai ser um biólogo, você vai ser um administrador, você vai ser um educador físico. Ali vai nascendo um propósito micro. Por quê? Porque é algo específico que Deus tem para a sua vida. Quantos estão entendendo? Diz amém. Glória a Deus. Então, existe um propósito. Esse propósito, ele é um presente de Deus para as nossas vidas. Não é algo que acontece por acontecer, é algo que nasce direto da fonte, que nasce direto de Deus. Quando eu encontro o Senhor, quando eu tenho um encontro
encontro com Jesus, eu começo a identificar o meu propósito. Então o sucesso, aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, vamos dizer assim, sucesso é quando eu encontro o meu propósito. Amém? Lembra? Sucesso, propósito, felicidade, ser feliz e domínio. Então sucesso é quando eu encontro o meu propósito. O maior sucesso então, como assim, pastor? O maior sucesso então não vai ser a profissão, não vai ser o dinheiro, não vai ser a casa, o carro. Não, não, não. O maior sucesso que você pode encontrar na vida é encontrar o teu propósito. Pastor, mas como assim te falo? Jesus encontrou o propósito? Sim ou não? Jesus, Filho de Deus, Jesus, a Trindade, né? O Deus, o Verbo que se fez carne, e que Ele veio para um propósito. Ele começou a cumprir esse propósito por volta dos 30 anos. Antes disso, haviam sinais de para onde iria esse propósito. Ele com os 12 anos começou a perguntar e a argumentar, contra-argumentar os mestres da lei nas sinagogas. Com 12 anos ele já entendia da Bíblia, ele começou a falar da Bíblia e perguntar para os mestres da lei e também contra-argumentar. Com 12 anos Jesus já subia junto com seus pais para Jerusalém, andava em média do lugar onde Jesus morava para Jerusalém, dava ali por volta de 150 quilômetros a pé. E ele ia, uma criança, ele ia para encontrar o Senhor no templo e oferecer oferta. Então, começou a apontar o propósito de Jesus. Você está entendendo isso? Começou a apontar o propósito. Passou como assim? É como dentro da sua casa alguém se converteu, seu pai, sua mãe, um tio, alguém, e aí começou a levar a palavra, começou a te chamar, ou começou a te ensinar desde pequeno, começou a apontar o propósito de Deus para a tua vida, que um dia você estaria aqui, amém? Alguma coisa Deus foi construindo para você estar aqui. E aí chegou o dia em que Jesus, sendo carpinteiro, chega o momento que por volta dos 30 anos, ele vai viver o propósito que Deus tinha para a vida dele, que era de nos resgatar, trazer salvação para toda a humanidade, morrer por amor a mim e a você. Então Jesus tinha um propósito. E aí a pergunta que eu te fiz era: Jesus tinha um propósito? Sim. E a outra pergunta é: ele alcançou sucesso nesse propósito? Sim ou não? Sim, por isso nós estamos aqui, porque ele alcançou o sucesso no propósito, porque o sucesso tem a ver quando eu encontro o propósito de Deus. E aí eu poderia te perguntar: e Jesus foi feliz com isso? Sim, ele foi feliz. Ele foi extremamente feliz, porque ele cumpriu. O que ele falou? A minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha felicidade é cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ou a vontade de Deus, era de nos resgatar, era de nos trazer para perto novamente, era de nos chamar, nos estender as mãos e trazer para perto dele novamente. Jesus então, ele não só teve sucesso por encontrar o propósito, como ele foi feliz no propósito que Deus desenhou para a vida dele. Sabe por que muitas vezes nós não encontramos a felicidade? Porque nós não descobrimos o nosso propósito. Nós não lutamos em Deus para que Ele nos revele. Quem vai revelar é Ele. O propósito é o desenho que Deus fez para você, é o plano, é o seu futuro, é o que Ele espera de você, é o que Ele quer para a tua vida, tudo perfeitamente alinhado. Ter sucesso é o encontrar esse plano. A minha felicidade vem quando eu alcanço o que Deus planejou para mim. Então a minha felicidade vem disso, é alcançar o que Deus planejou para a minha vida, como Jesus. A minha felicidade, a minha comida, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai, porque esse era o propósito que Deus tinha específico para Jesus, não era para nenhum de nós,
porque nós não teríamos a capacidade de morrer numa cruz por amor ao outro. Esse propósito era específico para Jesus, assim como existe um propósito específico para a sua vida. Existe um propósito específico daquilo que Deus vai fazer através de você, em você e por você. E esse propósito ele está acontecendo o tempo todo. Cada vez que eu busco em oração, cada vez que eu leio a palavra de Deus, cada vez que eu tenho uma experiência com Ele, que eu busco ao Senhor, Ele está revelando parte desse propósito. É como um quebra-cabeça, Ele vai te entregando as peças, e as coisas vão se encaixando, até formar uma imagem daquilo que o Senhor quer apontar, daquilo que o Senhor quer mostrar, daquilo que o Senhor quer fazer. Então, o verdadeiro sucesso é quando eu encontro o meu propósito. O verdadeiro sucesso é encontrar o propósito pelo qual Deus me criou, pelo qual eu nasci, pelo qual eu estou vivo. Esse é o verdadeiro sucesso. O sucesso não passa pelas condições financeiras, o sucesso não passa pelas circunstâncias econômicas, pelas circunstâncias profissionais. Ele não vai passar por isso, somente nisso. Ele não acaba nisso. Pelo contrário, isso é só um detalhe dentro de algo muito maior. O propósito de Deus é maior do que essas coisas. Pastor, então você está querendo me dizer que para eu viver o propósito de Deus, eu talvez não precise da maioria dos sonhos que eu tenho, porque eu queria ter uma boa casa, eu queria ter um bom carro, eu queria ganhar muito dinheiro, eu queria ter uma empresa grande. Então talvez para eu viver o sucesso eu não precise nada disso. Sim. Talvez para você experimentar já o sucesso, você não precisa obter essas coisas, a não ser que esteja dentro do projeto, do propósito específico de Deus. Se Deus te chamou para ser um empresário, você vai ser um empresário, você vai ser o maior empresário, o melhor empresário. Deus vai te dar ideias, Deus vai te levantar, Deus vai trazer recursos, Deus vai trazer investidores anjos, Deus vai trazer tudo. Investidor anjo é uma palavra que a gente usa no mundo da administração, que é um investidor que chega e ele escolhe, ele está com dinheiro, mas ele não quer abrir empresa, e ele fica como é que se diz? Analisando, ele fica buscando alguém que tem uma ideia muito boa para ele colocar dinheiro no negócio e ter percentual em cima daquilo. Você vai encontrar, se Deus, eu não sei exatamente qual é o seu propósito, mas eu sei que existe um Deus que Ele vai te revelar, cada vez que você o busca, cada vez que você ora, cada vez que você jejua, cada vez que você está aqui nesse lugar, na célula, cada vez que você está num evento como nós temos, Deus vai te revelar esse propósito, e as coisas vão começar a se encaixar, e quando essas coisas se encaixam, você começa a obter sucesso, você começa a identificar, você começa a ter felicidade, você começa a ter realização, porque tudo nasce da vontade de Deus. O maior problema que nós vivemos hoje é porque as pessoas, o mundo, nós queremos a felicidade antes do propósito. Nós buscamos da forma errada. Nós queremos a felicidade, eu quero ser feliz, ou melhor, eu quero alcançar a felicidade. Só que a felicidade às vezes para a pessoa não tem nada a ver com propósito. A felicidade dela se resume aos prazeres da vida. A felicidade dela se resume às coisas materiais. A felicidade dela se resume a fazer a própria vontade, somente a própria vontade. E isso não tem nada a ver com o propósito de Deus. A felicidade, por isso que nós vemos pessoas que alcançam sucesso financeiro, mas quando não tem Deus naquilo, ou melhor, quando Deus não está habitando dentro delas. Quantos empresários que você já não viu que quebrou tudo? Ou construiu um mega de um império empresarial, mas perdeu o casamento, perdeu a família, perdeu a admiração dos filhos? Ou pessoas que alcançaram grande sucesso, mas se suicidaram, morreram? No âmbito da música, para pensar quantas pessoas,
Quantos artistas jovens, 26, 27, 28 anos, fama, status, dinheiro, mas morreu, overdose, droga, vício, alucinando por aí, batida de carro. E aí fica a pergunta: será que esse é o verdadeiro sucesso? Será que nisso habita a verdadeira felicidade? Sucesso segue propósito, e felicidade experimenta quem vive o propósito de Deus. Pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Então, nós já vamos para o versículo bíblico, mas eu quero ainda elucidar algumas coisas para você. Então, quando nós olhamos para essas circunstâncias do mundo, nós vemos, tem tanta gente, tem tantas pesquisas no campo da neurociência, tem tantas pesquisas. Em 2023 eu fiz um curso de extensão, eu já tenho pós-graduação em investimentos, em finanças, fiz um curso de extensão em finanças comportamentais, que fala muito sobre neurociências, fala sobre essas coisas, e eles trouxe ali as pesquisas dentro desse curso, que já existem, foram mostrando algumas coisas, que eu acho interessante falar aqui, para daqui a pouco a gente entender dentro da palavra de Deus, e trazer onde eu quero chegar. Mas a primeira coisa é, a felicidade intensa, ela não aumenta, isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, ela não aumenta mais, a felicidade intensa, aquilo que, nossa, é explosivo na minha vida, é maravilhoso. A partir do momento que as pessoas alcançam um valor monetário, né, de salário, de rendimento, de $70 mil por ano, a felicidade intensa dela não aumenta mais. Espera que eu já vou converter para você esse valor. Não aumenta mais. Isso é uma pesquisa feita, muito séria, no campo comportamental, no campo mental. Não existe o campo da felicidade da pessoa, isso convertendo hoje para o dinheiro, para o dólar comercial, para o real brasileiro, ficaria em média R$35 mil por mês. Quando a pessoa alcança um nível de receber um salário de R$35 mil por mês, é como se fosse que o nível de felicidade dela que vinha do dinheiro não acontece mais. Olha que, como que, e aí vai para onde então? Pai, pastor, mas eu achei que quanto mais dinheiro a pessoa tivesse, curso de milionário, marketing digital, não sei o que, e não sei o que, quanto mais dinheiro, mais a pessoa fosse feliz. Pois é, não é nem Bíblia, as pesquisas já mostram que a partir do momento que tem mais de R$35 mil, não aumenta mais a curva de felicidade como antes. E aí elas vão buscar em quê? E aí entra as questões da loucura da vida, né? Jogador de futebol vai para as festas, pega a mulher, não se casa, vive a bagaceira, compra carrão, porque está tentando preencher um vazio que a curva de dinheiro não alcança mais. Outra pesquisa que foi feita também, como que aumenta, por que que pessoas que são religiosas têm uma satisfação maior com a vida? Sabia disso? A felicidade continua aumentando na medida com que você vai aprendendo mais de Deus e alimentando o teu espírito. Olha que legal isso, você saber que, cara, eu não preciso de dinheiro, de um montante de dinheiro para aumentar a minha felicidade. Eu posso ser feliz em Cristo. Outra pesquisa também revela que quanto pessoas que têm uma profissão que lida muito com pessoas, ou pessoas que têm atividades, sejam elas até mesmo dentro da igreja, que lida diretamente com pessoas, a curva de felicidade delas continua sempre subindo. Então eu quero te dizer uma coisa, cadê os líderes que estão aqui? Ei, líder, quanto mais você lidera, quanto mais você está próximo de gente, mais você é feliz. É isso que acontece, pastor, mas que loucura! É loucura, porque as pessoas falam que pessoas são problemas, mas esse é o argumento do mundo, porque para Deus pessoas é felicidade, é solução, é oportunidade, é crescimento, é multiplicação. Por isso que quem casa prospera, por isso que quem casa avança,
Quem segue dentro da palavra de Deus um casamento, prospera, avança, amadurece, cresce e é feliz. Gente, esse é o segredo para a gente não cair na conversa do mundo, para a gente não dar espaço para o inimigo em nossas vidas, nos nossos corações. Uma outra pesquisa também diz que filhos aumentam a felicidade. Olha só, as pesquisas estão dizendo, mas a rede social que não fala de pesquisa, levanta movimentos de que, né? Você não precisa ter filho, você não precisa fazer mais nada, você tem que viver só a sua vida, né? Por aí vai. Então, enfim, não vou entrar em política aqui não. Aqui não é lugar para isso, amém? Então, importante a gente entender isso. Importante a gente entender, filhos aumentam a felicidade. Então, peraí, se está na igreja, vai aumentar meu nível de felicidade, porque eu estou buscando a Deus e não para de aumentar, não tem mais a ver com dinheiro, não para de aumentar. Então, se eu abro uma célula, então eu vou ser ainda mais feliz, porque está aumentando, sim, meu nível de felicidade, porque eu estou convergindo para as coisas que me levam ao propósito de Deus, e que me levam para aquilo que Deus já sabe, porque Ele criou cada um de nós assim, que isso vai nos tornar pessoas felizes e realizadas. E aí na Bíblia, quando você pega a Bíblia fala sobre família, e a Bíblia fala que filhos são heranças de Deus. Herança de Deus. Se filhos são herança de Deus e filhos trazem felicidade, filho é uma herança de felicidade na tua vida. Olha como é que a coisa vai se construindo dentro da ótica de Deus. E aí existe uma outra pesquisa também que fala sobre a questão de você, quanto mais a pessoa se envelhece, quanto mais ela envelhece, mais ela tende a ser feliz. Claro que ela construindo isso de um envelhecimento dentro de uma ótica, né, saudável, mas ela tende a ser feliz, porque ali ela já entendeu que as grandes coisas, passou aquela emoção, aquela, como é que se diz, aquele fervor jovem, de que tudo é maravilhoso, de que tudo é perfeito, de que tudo é importante, de que tudo é dinheiro, passou isso, e ela entende que as coisas maiores e melhores da vida são as coisas simples, e cada vez mais no simples ela se torna mais feliz. Vocês entenderam isso, gente? Olha como é que isso é tão importante para nós. É tão importante. E aí existem outras pesquisas já da Organização Mundial da Saúde, que uma pessoa feliz, na rua que ela mora, aumenta a expectativa de 25% dos vizinhos se tornarem felizes. Uma pessoa feliz, ou seja, você adorando a Deus, buscando a Deus, pastor, mas ainda não sou tudo o que eu quero ser, ainda não tenho tudo que eu quero ter, eu estou quebrado, estou fazendo meu estágio, eu perdi meu emprego, eu estou arrebentado, não consegui construir nada ainda, mas deixa eu te falar, você está servindo a Deus, você é feliz com isso? Então você é feliz e está influenciando outros a serem felizes também. Mateus capítulo 6, verso 33, olha o que diz lá: coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui, no grego, a melhor palavra se coloca como busca, só que a melhor tradução no grego para busca é: vivam um estilo de vida, porque se for falar assim, coloque, parece que é presente, né? Coloquei e pronto. Não, é um estilo de vida. Viva, vamos colocar aqui, ó, viva um estilo de vida onde você coloca em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que esse versículo quer dizer. Não é apenas pontual. Ah não, eu coloquei nesse culto hoje em primeiro lugar a vontade de Deus. E aí, Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida amanhã? Não é assim, não é troca, não é barganha, não é assim. É colocar em primeiro lugar um estilo de vida, viver um estilo de vida que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, em que eu estou buscando o reino, em que eu estou buscando, o que são as coisas do reino? Aquelas que eu falei anteriormente. Não se trata do dinheiro, não se trata do volume financeiro, não se trata da economia, não se trata dos bens materiais, não se trata do que o mundo está procurando, mas se trata daquilo que Deus já projetou, do propósito dele, da vontade dele. E aí a Bíblia diz, quando nós vivemos esse estilo de vida, onde colocamos em primeiro lugar esse reino, o reino de Deus, a sua justiça, Ele dará a vocês todas essas coisas.
Volta lá por 30, 32, 29. No entanto, nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Aqui Jesus está falando do lírios dos campos. Olhe para os lírios dos campos, eles não trabalham, eles não se preocupam, eles não fazem nada, e mesmo assim, nem Salomão, o homem mais rico que existiu na terra até hoje, nem ele em toda a sua glória se vestiu como qualquer um dos lírios do campo, que não trabalham, não se preocupam, nada. Aí Jesus vem, aí vai lá, 30. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de vocês? Aí o que Ele fala pra gente? Gente de pequena fé. Será que Jesus não vai cuidar? E aí tem a palavra do culto de domingo que eu preguei, né? Um pouco sobre isso. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Passou então esse versículo de Mateus capítulo 6, verso 33, quando fala de buscar em primeiro lugar, de viver um estilo de vida em que eu busco o reino de Deus, ele está falando que essas coisas que vão ser me acrescentadas são materiais? Sim, são coisas materiais. Jesus está fazendo aqui justamente um paradoxo. Ele está falando, olha, não se preocupe com as coisas materiais, que buscando a Deus e o propósito dele, essas coisas vai vir até você. Olha que loucura isso. Eu não estou falando que é um passe de mágica, tá, gente? Eu estou buscando as coisas de Deus e aí as coisas vão vir. Não, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que se formar, você tem que buscar estratégias novas para ganhar dinheiro. Precisa de tudo isso. Só que quanto mais você busca o reino de Deus, mais essas coisas, é como se você estivesse andando e as bênçãos estão vindo atrás de você. Você não está correndo atrás dela, elas estão vindo atrás de você. Porque bênção segue propósito. Bênção não segue pessoas, bênção segue propósito. Quem está no propósito está abençoado. Quem está no propósito tem bênçãos. Quem está no propósito tem milagres. Quem está no propósito vive o melhor que Deus tem para viver nessa terra. Então ele diz isso aí, verso 32. Não sejam como os pagãos, pois eles é quem tem intenso interesse nessas coisas, mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Deus já sabe que precisa. Sabe o que significa isso? É porque às vezes a gente fica tão preocupado, orando, Deus me dá. Ao invés de orar e falar, Deus me revela o teu propósito, me revela a tua vontade, me revela por onde ir, me revela por onde caminhar, me revela as decisões para tomar, me revela, e na medida com que Deus vai revelando aquilo que tem a ver com o teu propósito, as bênçãos vão chegando sobre a tua vida. Do nada você conversa com alguém que fala, lá naquele lugar que eu tô, tem um emprego, está precisando de uma vaga lá, do nada, e de repente você está lá e você alcançou aquilo que você queria. Do nada as coisas vão acontecendo, porque você está dentro do propósito. Quem está no centro da vontade de Deus não corre atrás das coisas, as coisas correm atrás de você. É diferente. E aí no verso 33 é onde ele diz: coloquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dará a vocês todas essas coisas. Que coisas? As coisas materiais. Esse versículo está falando sobre coisas materiais. E essa palavra aqui, essas, no grego, o grego tem algo interessante, que ele destaca todas as vezes que algo que é a voz de Deus. Ele destaca quando é a voz de Deus falando alguma coisa. Então sabe o que esse versículo está dizendo? Essa parte aqui, essa palavra está dizendo, essa palavra essas, é a voz de Deus entrando dentro do versículo. O que significa isso, pastor? Então, quando eu busco a Deus em primeiro lugar, levo um estilo de vida de buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, a Bíblia está dizendo que o próprio Deus, Ele é responsável em te dar as coisas que o mundo tem. Pensei que você ia dar um amém bem forte. Deixa eu mudar um pouquinho isso daqui para você. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está buscando a Deus, quando você está vivendo o propósito dEle, quando você está na presença de Deus,
agora o teu pai, você já não é mais alguém solto no mundo, você já não é mais uma pessoa sem propósito, você já não é mais uma pessoa sem casa, você já não é mais uma pessoa sem paternidade, você já não é mais uma pessoa sem família. Agora você tem família, agora você tem casa, agora você tem um pai, e o seu pai é o responsável em te dar as coisas que você precisa. Não tinha aquela expressão, pelo menos na minha época tinha aquela expressão, né? Quando era criança, quando você tinha alguma coisa que o outro amiguinho não tinha, não, você é filhinho do papai, né? Não era essa expressão que falava? Pois é, em Deus todos nós aqui somos filhinhos do papai, porque Ele nos dá tudo o que nós precisamos, e a Bíblia diz, infinitamente mais do que aquilo que você pediu ou pensou, infinitamente mais do que aquilo que penetrou no coração do homem, Deus dará a vocês. Então você não é mais qualquer um. Você tem sucesso porque encontrou o propósito. Você vive felicidade porque você tem um propósito. E sabe qual que é a diferença entre ser feliz e felicidade? Felicidade é resultado, é quando eu alcanço. Ser feliz é quando eu atravesso o processo. Ser feliz é dia a dia. Ser feliz é no dia a dia. Nossa, pastor, deu tanta coisa errada, mas eu estou feliz, pois eu já tenho tudo. Eu tenho sucesso, eu tenho propósito, e eu sei que eu já vou alcançar a felicidade. Ser feliz é dia a dia. Ser feliz é as coisas que acontecem, são os pormenores. Ser feliz é são os minutos da sua vida. Felicidade é resultado. Felicidade é quando você alcança. Felicidade é quando se concretiza. Felicidade é quando aquilo... Então existe uma diferença. Só que a proposta de Deus para nós é que nós não esperamos para ser feliz somente quando tiver o resultado daquilo que buscamos. A proposta de Deus para nós é ser feliz enquanto a coisa está sendo construída, porque Ele vai me surpreender, vai ser maior do que eu pensei, vai ser melhor do que eu imaginei. Então eu sou feliz enquanto Deus está construindo coisas sobre a minha vida. Eu sou feliz enquanto o propósito está sendo revelado. Cada pedaço do propósito, cada momento que Deus me revela algo novo, eu estou mais feliz em direção à maior felicidade da minha vida, porque a verdadeira felicidade é cumprir o propósito. Sucesso, propósito, felicidade, ser feliz e domínio. E o último ponto aqui que eu quero falar com você é o domínio. Quando eu tenho todas essas outras coisas, algo acontece na minha vida. Eu começo a ter domínio. Esse domínio não é sobre as pessoas, não é sobre os ambientes, esse domínio é dentro de você. Quando eu encontro o propósito de Deus e eu me realizo nesse sucesso, encontro a felicidade, vou sendo feliz caminhando com Deus, eu começo a ter domínio sobre o meu espírito interior, ou melhor, traduzir isso de uma forma melhor, sobre a minha carne. Eu começo a ter domínio sobre a minha carne. Eu começo a raiva já não me toma mais como antes, a falta de paciência, a ansiedade, a depressão. Agora eu estou assumindo o controle da minha vida. Agora Deus me realocou na posição correta. Agora Deus, Ele me colocou no centro da sua vontade. E o centro da vontade de Deus é perfeita em Deus e para o homem. E uma vez que o homem está no centro da vontade perfeita de Deus, o interior dele está perfeitamente ajustado. Por isso que o contrário também é válido. Uma pessoa que não tem propósito, ela reclama da vida. Já viu pessoas que não têm propósito? Ou que às vezes o propósito dela está na coisa errada? Ela reclama da vida, ela murmura, ela é ácida com as outras pessoas, trata os outros sem educação o tempo todo. Ela
ela expele as pessoas de estarem perto dela. Uma pessoa sem propósito, ela não tem brilho nos olhos. Uma pessoa sem propósito, às vezes ela pode até usar as outras pessoas, porque ela quer alcançar o material. Ela pode puxar o tapete. Uma pessoa sem propósito, ela facilmente, ela desvia do caráter. Ela começa a fazer as coisas erradas, mesmo sabendo que aquilo é preocupante, é danoso, não é o certo. Então uma pessoa sem propósito, ela vive uma vida solta, descolada do propósito, mas ela também sofre as consequências disso, ao contrário de uma pessoa que vive o propósito. Quem vive o propósito tem felicidade. Quem vive o propósito alcança sucesso. Quem vive o propósito é feliz todos os dias. Constrói uma vida, uma mentalidade, uma estrutura emocional que se permite ser feliz todos os dias. Uma pessoa que tem propósito, ela vive a presença de Deus. Uma pessoa que tem propósito, ela está numa posição de humildade, sabendo, a minha vida, o que eu sei, o que eu construí, não tem a ver com as coisas materiais, mas eu tenho humildade, porque ao mesmo tempo eu posso perder tudo, mas tem algo que eu não perco e que eu não jamais posso perder na minha vida, é a presença de Deus, porque Ele me dá sabedoria, Ele que me dá saúde, Ele que me dá força, Ele que me livra quando eu estou cumprindo o propósito. Gente, propósito é a coisa que mais te protege. Quando você está cumprindo o seu propósito, você está protegido, você está guardado, você está protegido, independente das circunstâncias. Mal nenhum, praga nenhuma pode entrar, alcançar a tua vida, quando você está cumprindo o propósito. Tem 2 anjos andando com você, quando você cumpre o propósito, mal nenhum pode te tocar. Isso é poderoso. Cumprir o propósito de Deus é a coisa mais poderosa que nós precisamos almejar em nossas vidas, porque através do propósito tudo vem. Se você é solteiro, você está cumprindo o propósito, vai chegar a hora, Deus vai acontecer, não é como, é só a questão é quando, porque já aconteceu no mundo espiritual. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Está entendendo isso? Como é que a coisa funciona? Deus une propósitos. Pastor, então se Deus une propósitos no casamento, Deus também pode unir propósitos na minha vida empresarial? Sim, Deus vai te colocar ao lado de pessoas que vai falar, olha, eu gostei da tua ideia, você tem dinheiro para investir nisso, você tem dinheiro para fazer acontecer? Não tem o suficiente, então eu vou colocar dinheiro nesse negócio, eu vou ser seu sócio, nós vamos construir algo junto, nós vamos pegar essa ideia, transformar isso em solução para muita gente, e através disso nós vamos vender muito, nós vamos alcançar um faturamento brilhante. É através disso. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Busque o propósito de Deus e todas as outras coisas. E essas coisas, quem vai entregar é o próprio Pai que se responsabiliza. Ele vai te entregar tudo. E você vai ter domínio sobre as suas emoções. Eu não vou conseguir ter tempo para explorar sobre isso, mas você vai ter domínio sobre as suas emoções, domínio sobre a raiva, sobre a falta de paciência, domínio sobre as inconstâncias. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não, você vai começar a ficar bem, todo dia, toda semana bem, todo mês bem, todo ano bem, toda uma década bem. Então, quando você vê, você fala, meu Deus, todo dia eu estou bem. Que é isso que está acontecendo? Você está cumprindo um propósito, e todo dia você está feliz, todo dia você está bem, todo dia Deus te enche, todo dia Deus te visita, todo dia Deus olha para você e fala, você é o meu filho, você é minha filha, e eu estou com você. Se coloque em pé, amém, em nome de Jesus. Livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Vou deixar uma dica para você que está na própria Bíblia, de como que você vai encontrar o seu propósito, e aqueles que já encontraram, como que você vai manter o seu propósito, e aqueles que Deus está revelando um novo propósito, como que você vai alcançar ele. Está aqui, Filipenses capítulo 4, verso 8.
E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa: firmem seus pensamentos. Pastor, o que pode me atrapalhar de viver o propósito de Deus? O Espírito está pronto, Deus morreu naquela cruz, Ele já me chamou para a presença dEle. Tem alguma coisa que pode me atrapalhar? O diabo pode me atrapalhar? O diabo só pode te atrapalhar uma vez que você tira os pensamentos da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia traz essa dica para nós. Você quer viver o propósito de Deus? Você quer o melhor de Deus? Você quer poder viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro. Ou seja, não tem parada errada. Eu quero viver o propósito de Deus, eu já não posso mexer com parada errada, porque não bate com aquilo que é nobre, com aquilo que é direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis. Reconheça, isso aqui tudo que ele está falando não é fácil, mas é um treinamento. Quanto mais você vai fazendo dia após dia, melhor você vai ficando. Quanto mais você vai preparando o ambiente da sua vida para Deus te visitar, mais o propósito dele vai aparecendo para você. E mais você vai sendo feliz, mais você vai vivendo todas as coisas, mais os seus dias se tornam bons. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Ou seja, prende seus pensamentos no que é excelente, prende seus pensamentos naquilo que é agradável, prende seus pensamentos naquilo que é bom, naquilo que é perfeito. Pensem em todas as coisas. Olha aqui de novo, em todas as coisas. Mesma coisa, em todas essas coisas. Pensem em todas essas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Ou seja, a única coisa que pode te atrapalhar de viver o chamado, o propósito, a felicidade, o sucesso, aquilo que Deus tem para a sua vida, é a sua mente. Mas se a sua mente está focada na palavra, se a sua mente está focada na presença, se a sua mente está buscando o Senhor em espírito e em verdade, se você está orando, está buscando a Deus, Ele vai te revelar os propósitos que Ele tem para a tua vida, e a partir disso a tua história vai mudar. A partir disso é uma nova temporada, a partir disso é uma nova vida, a partir disso são meses, anos, décadas, não importa, você vai viver os melhores anos da sua vida, porque a presença de Deus se tornará real. Haverá domínio sobre as tuas emoções, haverá sucesso sobre a tua vida, haverá prosperidade, haverá crescimento, haverá multiplicação, haverá haverão milagres sobre você. Tudo isso acontece quando nós vivemos o propósito. E esse final de ano é tempo de viver o propósito de Deus. Comece a orar pelo propósito de Deus. Comece a buscar pelo propósito de Deus. Comece a declarar o propósito de Deus sobre a tua vida. E uma vez que você experimentar, uma vez que você entrar nele, jamais você voltará a viver a velha vida de antes, porque o propósito te levou para mais perto de Deus. Dê uma forte salva de palmas para Ele. Quero que você prepare a tua semente, teu dízimo, tua oferta. Nós já vamos orar. Vamos passar por um momento onde nós vamos investir um tempo em oração para falar com Deus. Mas eu quero que você plante uma semente no altar de Deus. Fala, Senhor, eu sei que a tua palavra diz que quando eu sou fiel no pouco, o Senhor me coloca sobre o muito. Senhor, eu não quero muito que o mundo tem para oferecer, mas eu quero muito dos teus propósitos que me fazem permanecer. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais dos teus propósitos. Assim como Jesus subia para Jerusalém para oferecer uma oferta ainda como criança, junto com a sua família, Senhor, eu quero fazer a minha oferta porque eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero consagrar a minha vida. Eu quero consagrar a minha história.
eu quero entregar a Ti os meus sonhos. Senhor, se os meus sonhos não estão compatíveis com o Teu propósito, me revela o Teu propósito e me dá sabedoria para mudar os meus sonhos, pois eu quero sonhos alinhados com o Teu propósito. Eu quero sonhar os propósitos de Deus. Eu não quero mais sonhar aquilo que o mundo tem a oferecer. Feche seus olhos agora. Senhor, nós colocamos diante da Tua presença o nosso dízimo, a nossa oferta. Pai, nós cremos que nessa noite o Senhor nos revela o Teu propósito. E esse propósito, Pai, é tudo que nós precisamos. Nós somos chamados para o reino. O reino é lugar de propósitos. O reino é lugar de alcançar o sucesso por viver o propósito e viver a felicidade por viver o propósito. Senhor, é isso que nós queremos. Não se trata, Deus, da quantidade, não se trata da marca, do peso, do preço, do valor. Não se trata, Senhor, da conta bancária, nada disso. Se trata de viver o propósito. Se trata de buscar o Criador. Se trata de buscar ao Senhor, o abençoador das nossas vidas. Pai, abençoa cada um que está aqui. Como um verdadeiro Pai, Senhor, abençoa com aquilo que cada um necessita. O Senhor alimenta os passarinhos que voam. O Senhor coloca nos jardins as mais belas flores. Nada que existe na natureza trabalha ou se preocupa com isso, mas simplesmente acontece, pois o Senhor é o Deus Criador que colocou propósito em todas as coisas. Senhor, e que nessa noite nós queremos trocar as nossas preocupações pelo Teu propósito. Nessa noite nós queremos pegar as nossas indagações, queremos pegar as nossas murmurações, queremos pegar as nossas reclamações, as nossas chateações e queremos fazer uma troca, queremos trocar tudo isso pelo Teu propósito. Pois no Teu propósito nós somos felizes, no Teu propósito nós temos sucesso, no Teu propósito todas as outras coisas nos são acrescentadas. Abre o céu sobre as nossas vidas e acrescenta aquilo que nós precisamos, pois cada dia mais nós iremos te buscar e buscar o Teu propósito, em nome de Jesus. Se você quiser vir para o altar de Deus, pastor, eu quero aprender mais do meu propósito, eu quero orar por isso, eu quero que Deus me revele, eu não sei, eu ando perdido. O fato de não saber o meu propósito, eu não consigo firmar os meus pés em Deus. O fato de não saber o meu propósito, eu negocio a presença de Deus por qualquer coisa. O fato de não saber o meu propósito, eu perco a paz, eu perco noites e noites de sono, com depressão, triste, chorando, em melancolia. Por não saber o meu propósito, eu não tenho prazer em tratar as outras pessoas bem. Por não saber o meu propósito, eu fico preso para oferecer somente aquilo que eu recebi. Eu nunca consigo fazer além, eu nunca consigo fazer a mais, porque eu não tenho propósito. O seu propósito, igreja, é o porquê Deus te criou. É o porquê você está aqui. O seu propósito é respondido através da pergunta do porquê você faz o que você faz. Mas quando nós não temos esse propósito, os dias são ruins. Eu vivi sem esse propósito antes de me converter. A vida era cinza, era sem graça. Os dias eram maus. Eu não tinha o porquê de querer sonhar, avançar, crescer na vida. Eu não tinha um motivo forte
que me fizesse ser feliz. E por conta de não ser feliz, eu achava que nunca poderia viver a felicidade. Sabe, a falta de propósito pode destruir uma pessoa, mas o propósito que ela encontra quando ela busca Deus pode restaurar uma pessoa, pode restituir uma pessoa, pode levantar uma pessoa, pode trazer a vida dela de volta, pode fazer com que ela viva os melhores dias da vida dela. E tem uma pesquisa que diz que uma pessoa, depois de sofrer um trauma, um forte trauma, se ela tiver apoio, se ela tiver ajuda, e aqui eu quero traduzir dentro dessa pesquisa, se ela buscar a Deus, eu quero colocar isso dentro dessa pesquisa, mesmo depois de viver um forte trauma, se ela buscar a Deus, eu quero colocar isso aqui, porque aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Se ela buscar a Deus, a pesquisa diz que a felicidade dela pode retornar em dias ou até semanas. Sabe o que significa isso? Não importa como você chegou, você pode ter sofrido traumas, você pode ter perdido tudo, a tua vida pode estar desmoronando, você pode estar aqui frustrado, você pode ter chegado na presença de Deus mal, mas se você encontrar o propósito, você vai viver em poucos dias e em poucas semanas a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso, a verdadeira vida. Isso não vem de mim, isso não sou eu que estou falando, isso vem de Deus. A verdadeira vida. João 14,6 diz: disse-lhes Jesus: pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que busca Jesus não só encontra o propósito, mas encontra o caminho, a verdade e a vida. Entrega o teu coração diante de Deus agora. Abre teu coração agora diante dele. É você e ele. Senhor, eu quero o teu propósito. Senhor, eu preciso. Eu quero aprender do Senhor. A tua graça é o que me basta. Eu quero pouco a pouco ler a tua palavra, Senhor. Sem você não sei pra onde ir. Fortalecer em oração. Sem tua presença nada importa do que, pois eu sei que o seu propósito vai se revelar na minha vida. Eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua
por nos revelar o teu propósito. Senhor, nós temos tudo o que precisamos, pois nós temos o Senhor. Senhor, é questão de tempo, o milagre vai acontecer, é questão de tempo, as bênçãos vão chegar, é questão de tempo, a situação vai mudar, é questão de tempo, Senhor. A multiplicação vai vir, é questão de tempo, e o crescimento vai acontecer, é questão de tempo e a solução será revelada, é questão de tempo, Senhor, pois tudo em que existe o teu propósito é questão de tempo para acontecer o teu melhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por estarmos em tua presença. Coloca a sua mão no seu coração agora. É o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Ainda com a sua mão no seu coração, fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito nessa noite como meu único Senhor, o suficiente, Salvador da minha vida. Perdoa, Pai, os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu vou pagar o preço, vou renunciar o que é preciso, mas eu não abro mão de viver os teus propósitos para mim. Eu vou viver os teus propósitos em minha vida, em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas a Ele. Aleluias. Tem alguém nos visitando a primeira vez aqui? Se tiver, levante a sua mão, o líder te dá um abraço, quem te convidou pode dar um abraço a essa pessoa em nome de Jesus. Às vezes você passou por aquela porta e deu tempo de alguém te abraçar. Glória a Deus por isso. Vai fechando os seus olhos agora, nós já vamos passar para a bênção final. Senhor, em nome de Jesus, que nesses próximos dias, semanas, até o fim do ano, o teu propósito seja revelado sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada homem, cada mulher que está aqui. Senhor, nós cremos, o Senhor é um Deus que dá propósitos para as nossas vidas, que dá sentido, que dá uma nova esperança, que dá, Senhor, uma nova história para cada um de nós. O Senhor teu Deus vai te visitar nesses dias, Ele vai te revelar os propósitos, Ele vai falar com você em sonhos, Ele vai falar com você através de situações, Ele vai falar com você quando você lê a palavra. Algumas coisas o Espírito Santo vai começar a incomodar dentro de você, e ali vai estar nascendo o seu propósito. Existe um propósito sendo gerado hoje. Assim como uma criança é gerada no ventre de uma mãe, existe um propósito sendo gerado hoje em tua vida. E esse propósito vai chegar a hora que ele vai nascer. Ele vai nascer, e quando ele nascer, você jamais se tornará a mesma pessoa. Você jamais voltará a quem você era no passado. Você jamais vai ser o mesmo dali em diante. Existe um propósito sendo gerado hoje em tua história, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja. Amém, amém e amém. Aleluias! Por aqui estamos encerrados, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.